Eu não vou me demorar, porque eu vou tentar transmitir um pouco da parte do Senhor, que Deus tem falado conosco através da sua palavra profética, para a nossa nação brasileira, para o povo de Deus, para a igreja do Senhor nesse ano de 2002. E eu quero dizer para você, irmão, que Deus é o Deus que cuida da tua vida, que Deus é o Deus que preserva a tua vida, que Deus é o Deus que está no controle da tua vida, da tua família, do teu ministério, da tua chamada e de tudo o que você faz. Deus, Ele tem o controle e Deus tem o melhor para ti. Basta tão somente você estar atento ao trabalhar de Deus, ao falar de Deus, ao mover de Deus para a tua vida. Então, irmão, nesse ano de 2012, fique posicionado na comunhão com Deus, na oração, no jejum, fique posicionado com a tua igreja, com o teu pastor, com os obreiros, com os líderes, porque certamente Deus, Ele vai te levar a bom termo. Deus, Ele vai conduzir os teus sonhos, os teus objetivos, os teus alvos, como é que se fala? Os desejos mais excelentes do teu coração. Amém, igreja? Amém. Quando foi agora esse ano de 2011, nós chegamos no final de 2011 e um pastor amigo meu que é cabeleireiro, ele passou por um período desse ano de 2011, um períodozinho de vacas magras. E aí ele chegou comigo, pastor, nós fomos numa loja em São Paulo de uma marca chamada TNG. Acredito que muitos irmãos já tenham ouvido falar. E o que aconteceu, irmão? Os irmãos podem se assentar, em nome de Jesus. Ele falou para mim, eu tenho vontade de comprar uma roupa da TNG, e Deus me abençoou nesse fim de ano. O que o senhor acha, pastor? Eu falei, meu irmão, manda ver, vai lá, compra. Aí ele pegou, foi lá para comprar, mas aí quando ele comprou, e ele pegou o talão de cheque, a moça falou, senhor, aqui nós não aceitamos cheque, somente cartão. Aí ele olhou em mim assim, depois que já tinha feito a compra, tinha dado quase uns 2.500, o pastor estava saindo de lá, né? Quase como um pregador de Hollywood, todo bonitão, todo alegre, contente. A esposa dele já estava comprando para outra loja também, num shopping em São Paulo. Aí ele pegou o cartão, pastor, o que ele fez? Ele falou, Jesus amado, eu mandei cancelar o cartão. E agora, Jesus, depois que fez a compra, já bateu, fez tudo. Falei, meu irmão, passa esse cartão em nome de Jesus aí, que Deus é um Deus do milagre. Mas eu mandei cancelar, o senhor não está entendendo. Falei, bom, se eu também não estou entendendo, então nós não vamos entender, mas nós vamos respeitar o trabalhar de Deus. Passa o cartão. Aí ele pegou o cartão, deu o cartão na mão da moça. Aí ele falou, mas eu cancelei. Eu falei, meu irmão, em nome de Jesus, passa esse cartão aí, rapaz. Mas por que o senhor está falando assim com tanta propriedade? Eu falei, eu não sei, mas eu senti de Deus de falar para você passar o cartão. É o teu sonho de comprar uma roupinha para você de fim de ano, vai lá, ué. Tá, ele, amém. Passou o cartão foi, passou, pagou as contas, parcelou em não sei quantas vezes. Aí tá bom. Aí quando foi agora esses dias, era para cair, acho que 1 ou 2 faturas, aí a fatura não veio. Aí ele ficou assim, pensativo, né? Aí me chamou, pastor, aquele dia lá o senhor mandou passar, mas olha que rolo que deu, a fatura não veio e tal. Eu falei, então liga lá, entendeu? Para sentar o call center, a central de atendimento do seu cartão e ver o que está acontecendo. Ligou lá, quando ele ligou, falou, olha moça, aqui não tem nenhuma fatura para o senhor pagar não, inclusive o seu cartão está cancelado. Mas moça, a senhora não está entendendo, eu e o meu pastor fomos fazer a compra e o cartão que eu tinha cancelado, não estava cancelado, parcelou, não chegou a fatura, eu sou pastor evangélico e eu não quero aplicar nenhum golpe em vocês. Senhor, o senhor não está entendendo, o seu cartão foi bloqueado, aqui o senhor não tem que pagar nada, e aqui, o que eu posso fazer? Aí ele parou, olhou, falou assim, meu Deus do céu, o que está acontecendo? Eu não estou entendendo nada. Aí ele liga lá para a loja em São Paulo, gente, eu passei um cartão e tudo mais, e não sei o quê, e tarará, e estava bloqueado, moço, olha que rolo que vocês me arrumaram, meu pastor também arrumou e tal. Aí daqui a pouco ele pegou, a moça falou, senhor, aqui nós não temos nenhum cartão, né? Eu nem lembro qual foi o cartão dessa bandeira, não tem nada para o senhor pagar, não tem parcelamento, aqui não tem nada. Moça, só não está entendendo, eu sou pastor, eu quero ir para o céu. Moça, eu também estou aqui usando de honestidade com o senhor. Aí ele pegou e falou, aí ó, o que arrumamos com esse cartão? Falei, meu irmão, você quer saber de uma coisa? Fique em Deus, porque Deus, Ele é contigo, Deus é o Deus do sobrenatural, e não adianta, quando Deus, Ele faz, não tem quem desfaça, amém? Tinha um irmãozinho que é casado há 12 anos, ele esperava de Deus ter um filho, e há 12 anos ele não podia gerar,
E o que aconteceu quando foi esse ano agora de 2011? Nasceu uma menininha linda. E nós oramos e fizemos uma campanha com uma oração de Ana. Eu falei para a esposa dele, olha, você não está gerando, mas Deus vai fazer com que você abra sua madre e você possa gerar. E aí, irmão, veio uma menininha, coisa mais linda, preciosa. O irmão está bobo. Amém, irmãos? Porque Deus é o Deus do sobrenatural. Deus é o Deus que faz. Basta tão somente você estar atento ao que Deus quer fazer com você. Você é alvo do milagre de Deus. Você é alvo da bênção de Deus. E Deus tem, e muito, para a tua vida. Amém, irmãos? Em nome de Jesus eu quero compartilhar com os irmãos, no livro de 1 Samuel. 1 Samuel, a gente não sabe bem dizer quem foi que escreveu 1 Samuel. Mas a palavra fala do primeiro livro de 1 Samuel, que Samuel, ele não existia. E aí, quando não existe um líder para dirigir o seu povo, cuidar do seu povo, trazer a palavra de Deus para o seu povo, orientar o seu povo, Deus traz à existência esse líder. Quando não existe um líder, Deus faz nascer. E a palavra de Deus aqui nos fala sobre a vida de Ana, que foi a mãe de Samuel, fala de Eucana, que foi o pai de Samuel, fala do ministério e a chamada de Samuel, a unção de Deus para Samuel, fala também do ministério de Saul e o ministério também de Davi. Eu não quero me deter tão somente na vida de Eli e da sua família. Eu quero me deter naquilo que Deus focou e naquilo que Deus queria e queria fazer. É o ponto positivo da palavra de Deus e não o ponto negativo. Diz a palavra de Deus que Israel estava passando por um momento muito difícil, aonde era rara a palavra, aonde era raras visões, aonde o tempo era um tempo muito difícil, aonde a apostasia já havia acontecido com Israel, e Deus precisava trazer o seu povo de volta à palavra, à oração, ao jejum, ao arrependimento, para que o Espírito Santo de Deus fosse derramado. Mas Israel estava sem líder, estava sem juiz, sem profeta, sem sacerdote. O povo estava corrompido, o sacerdócio ministerial estava corrompido através de Eli, havia uma transferência de liderança, e os filhos de Eli, eles estavam corrompendo todo o sacerdócio, tanto da casa de Deus, quanto da sua própria família, e o ministério sacerdotal do seu pai. Aí Deus, olhando toda aquela situação, eu preciso me prover de um homem de Deus, um homem que ande nos meus estatutos, um homem que realmente traga a palavra profética para o meu povo, um homem que traga o juízo de Deus para o meu povo, um homem que possa interceder e ministrar diante do meu povo, que leve a palavra de arrependimento, que traga ao meu povo a oração sincera, a busca da presença de Deus, um povo que amasse e um povo que desejasse a presença do Espírito Santo de Deus, da glória e a Shekinah de Deus. E diz a palavra de Deus que Ana, ela era uma mulher que ela sofria de um problema muito sério, ela era estéril, ela não conseguia gerar, ela não conseguia produzir, fazer com que viesse a ter um filho. E aquilo, diz a palavra, que ela ficava amargurada, porque ainda tinha alguém, a sua adversária, que cutucava ela, porque tinha filhos e ela não poderia gerar. E aí diz a palavra do Senhor, que Ana, ela orou ao Senhor com amargura de espírito. Ana, ela se dedicou ao Senhor diante da presença de Deus, pedindo a Deus que Deus lhe desse um filho. E a palavra do Senhor fala que Deus prometeu um filho a ela, Deus curou a sua madre. E a palavra de Deus diz que Deus curou a sua esterilidade e veio a nascer Samuel, um homem segundo o coração de Deus, um homem que levou todo o propósito de Deus a cabo. Você pode ver isso aí no capítulo 1, no versículo 9 e 19 da palavra de Deus de 1 Samuel. E a palavra de Deus fala que nasce um líder profético para Israel, um nascimento profético. Um homem que iria ser usado por Deus para abençoar aquela nação. Estou trazendo uma introdução da palavra, para nós chegarmos na parte prática, para nós como igreja, como povo do Senhor, o que Deus quer para mim e o que Deus quer para você. Amém, igreja? Os irmãos acharam? Diz assim a palavra do Senhor, no capítulo 1, no versículo 9 da palavra:
Ana roga a Deus que lhe dê um filho. Então Ana se levantou, depois que comeram e beberam em Siló, e Eli, o sacerdote, estava assentado numa cadeira junto ao pilar do templo do Senhor. Ela, pois, com amargura, orou ao Senhor e chorou abundantemente. Uma das primeiras coisas que eu quero trazer à igreja nessa noite, e em nome de Jesus quero dizer para você, irmão, para mim e para você, que Ana conquistou um milagre de Deus, o cumprimento de uma promessa de Deus, o nascimento profético de Samuel, através da oração. Quando você ora, quando você intercede, quando você chora abundantemente diante do Senhor, quando você derrama, não tem como Deus não visitar a tua vida. Se Deus tem te feito uma promessa, se Deus tem falado algo para a tua vida, fique firme em oração, não desista, não saia da posição, porque Deus, Ele tem para fazer e realizar no tempo determinado por Ele, o milagre que você espera. Se talvez, irmão, você espera um filho e não pode gerar, se talvez você espera um homem de Deus, uma mulher de Deus, amado irmão, amada irmã, amada igreja do Senhor, um ministério, uma chamada, se você espera algo da parte de Deus, você tem um sonho, um objetivo, um alvo, espere em oração diante do Senhor, se derrame diante do Senhor, chore abundantemente diante do Senhor, porque o Senhor é um Deus que ouve e Deus é um Deus que vê. Irmão, pastor, e não tem, quem não ore e não chore abundantemente diante de Deus, e não tem como Deus não se comover, não tem como você não mexer com o coração de Deus. E diz a palavra que a esterilidade de Ana, ela foi atribuída diretamente a Deus e à sua ação divina. Por quê, irmãos? Porque Deus tem um propósito para a vida de Ana e Samuel, e principalmente para Israel. Deus não permitiu Ana ter um filho, a fim de prepará-lo para o nascimento ao tempo de Deus. Deus tem um tempo para a tua vida. Deus não permitiu que Ana, o filho dela, ainda nascesse no tempo dela, porque Deus estava preparando o ventre, a incubadora de Ana, para gerar um dos maiores profetas, sacerdotes e juízes da história de Israel do Antigo Testamento. Diz a palavra que Samuel foi o tipo de Cristo do Antigo Testamento, porque ele trazia a palavra de Deus para o povo, falava o que Deus queria para o povo, ele também julgava e ele também intercedia. Ele é alguém que trazia a sentença de Deus. Olha, se você não obedecer a palavra, você vai morrer certamente. Mas se você andar nos estatutos do Senhor, o Senhor será contigo. E ele também era um homem que intercedia. Ele tinha a função como sacerdote de orar, jejuar, trazer a palavra de arrependimento para o povo. Porque ele, como um homem chamado de Deus, como um homem que funcionava no ministério sacerdotal, Deus usou ele no seu determinado tempo e na sua geração. Deus tem uma chamada na nossa geração para você e para mim. Deus tem uma chamada para a tua vida, meu irmão. E eu quero dizer em nome de Jesus, que se você crê, você deve tomar posse, porque nessa chamada, Deus tem o melhor para você. Deus está te preparando para você ser usado por Deus. Amém? Então a esterilidade de Ana, ela foi atribuída a isso diretamente a Deus, porque a ação divina de Deus estava preparando todo um campo, todo um terreno para Deus operar através da vida de Samuel. Então o que eu quero dizer com isso? Deus está te ungindo ao nível da obra do Espírito Santo e para a obra que Ele tem contigo aqui nesta cidade, ou aonde Ele te enviar. Amém? Como profeta, como juiz, como sacerdote, Deus vai usar a tua vida. Amém? Quantos entenderam essa palavra? Levante a sua mão e dê um glória a Deus. Aleluia. Essa palavra é para você. Um filho ao Senhor darei, capítulo 1, versículo 11. Ana demonstrou uma dedicação ao Senhor pela sua disposição de oferecer o seu filho ao Senhor da obra. Ana é o tipo da mulher, exemplo, modelo de mãe dedicada. Ela queria um filho não somente para si, mas ela dedicou esse filho ao Senhor. Ela deu, ela ofereceu. E a palavra de Deus nos mostra o seguinte, irmãos, que nós só damos alguma coisa quando nós amamos. Quando nós temos um real e verdadeiro interesse de realmente ver o bem de alguém ou da pessoa amada,
aí sim nós oferecemos e nós damos, não é verdade? Mas Ana é um modelo de mãe a ser seguida. Devemos ter ela como modelo e exemplo de dedicação ao Senhor. O filho dela nasceu, ela consagrou ao Senhor. Quantos de nós devemos e precisamos consagrar os nossos filhos, a nossa casa, o nosso ministério, a nossa família ao Senhor, para que Deus possa cumprir o propósito e a vontade de Deus para a nossa vida. Amém, irmãos? E diz a palavra de Deus, que sobre a sua cabeça não passaria navalha, não cortaria o cabelo dele, porque fazia parte do nazireado de Deus. Outra coisa que Deus quer para a sua vida, se você fizer isso, você vai ver a glória de Deus atuando na sua vida. Diz ela que sobre a cabeça de Samuel não se passaria navalha, os cabelos dele seriam compridos. Por quê, irmãos? Porque fazia parte do voto de nazireado, isso é, ser separado para Deus, ser santo, dedicado à obra do ministério a qual Deus tinha com Samuel. E a palavra do Senhor nos mostra isso em Números capítulo 6, do versículo 5 e 14. E diz a palavra do Senhor que o nascimento profético de Samuel, diz aqui, que teve um filho, e foi consagrado ao Senhor, porque Deus havia feito uma promessa para ela. Uma das primeiras coisas que nós temos que ter no nosso coração para com Deus, amado, é gratidão a Deus pelo que Deus tem feito pela tua vida. Deus tem te abençoado, Deus tem feito promessas, Deus tem cumprido as promessas. Eu fico tão feliz de ver o Paulinho, o Alan, né? Ver a Mariana, essa turma toda servindo ao Senhor, como vários outros irmãos aqui, que Deus prometeu e Deus cumpriu. Deus um dia usou uma irmã lá no Morro do Adeus para dizer que Deus iria me levar como um profeta, como um homem de Deus às nações, e principalmente para a minha nação brasileira. Irmãos, eu quero dizer para os irmãos que eu não entendia como Deus iria fazer isso, porque às vezes nós temos tantas limitações, não entendemos, não compreendemos, olhamos para dentro da nossa própria condição e dizemos, eu não tenho capacidade. Eu não tenho capacidade de pregar para governador, presidente, doutor, analfabeto, douto, indouto, culto, inculto. Eu não tenho condições. Mas sabe o que Deus faz? Deus te envolve com a unção do Espírito Santo. Deus te envolve com o poder do Espírito Santo. E Deus começa a trabalhar na tua vida de tal forma que até você mesmo não entende o trabalhar de Deus, mas Deus trabalha. Então Deus vai cumprir as promessas dele para a tua vida. Aquilo que você tem pedido a Deus, Deus vai cumprir, Deus vai fazer. E Deus vai se encarregar de realizar a obra que Ele tem para a tua vida. E diz a palavra de Deus, que Deus, Ele levantou Samuel como profeta, como juiz e como sacerdote sobre a casa de Israel. E diz que ele crescia em sabedoria e em conhecimento, até que a sua mãe o consagrou e entregou ao templo, ao sacerdote Eli. E ele passou a ter discernimento da voz de Deus, ele passou a ter entendimento, capacitação, compreensão do propósito de Deus dentro do templo sacerdotal lá em Israel. E diz a palavra que Deus falava com ele, Deus o chamava. Na primeira vez ele não entendeu, acontece isso com a gente. Não entendemos, ficamos confusos, não sabemos ainda discernir a voz de Deus, mas chamou pela segunda, chamou pela terceira, e quando foi até Eli, o sacerdote, o Eli falou assim, olha, é o Senhor quem está te chamando, não sou eu. Eu quero dizer que não é o homem que chama você, que é Deus quem chama, e quando Deus chama, Deus capacita. Deus, Ele capacita para a obra a qual Ele tem para a tua vida. E Deus começa a te dar discernimento, porque Deus começa a mostrar o caminho, a direção por onde você seguir. Basta tão somente você fazer igual Samuel, eis-me aqui, Senhor. Eu me coloco à tua disposição para a obra a qual o Senhor tem com a minha vida. Irmãos, e se Deus tem uma chamada, se Deus tem uma obra, não adianta você fugir. Porque se você fugir, a chibata de Jeová come solta. Quantas vezes eu tentei fugir, Deus vinha para cá. Aí você vai se moldando no propósito. Ai, dói aqui, dói ali. Ui, ô Jeová, tá doendo. Então, é para doer mesmo, mas vai. Até que Deus usa um, usa outro. Deus usava a minha mãe. Olha, Deus tem um propósito capaz. Não, mãe, não é. Tem um propósito. Então, enquanto não entrar, vai apanhando cavarinho. Pá. Aí você vai entrando até que você entra na forma, no molde e fala, ô Jesus, eu não saio agora nem para a esquerda e eu não saio nem para a direita. Eu não vou nem para trás, eu vou nem para frente. Eu fico aqui, ó, só na dependência do Senhor. Fala, Senhor, eis-me aqui. Fala que o teu servo ouve. O que Deus quer produzir em nós? Capacidade, compreensão e discernimento da voz de Deus. Porque a voz de Deus,
ela também é preservadora da vida. Quantas vezes Deus tem falado com você, você não entende, mas eu quero dizer para você, permaneça, porque Deus vai fazer. Aí quando Deus falar da segunda vez, você fala, não, eu não vou porque eu tenho medo. Permaneça, porque Deus vai fazer. Quando Deus falar com você, porque a voz de Deus ela é majestosa, ela é gloriosa, aí você se coloca à disposição como servo. Aí você fala, Senhor, eu estou rendido totalmente ao Senhor. Faz o que o Senhor quiser de mim. Me manda para a esquerda, para a direita, vai para frente, vai para trás. Esse ano de 2011 eu liguei para o meu pastor, meu irmão, e conversei com ele. E eu precisava tomar uma decisão muito séria, porque eu optava pela vida ou eu optava pela morte. E às vezes é difícil, quando você tem um bom salário. Eu fui agente da Polícia Federal, trabalhei em algumas áreas no Brasil, precisei aprender algumas coisas que Deus me deu, mas chegou um ponto em que eu precisei abrir mão, porque ou eu optava pela vida e ficar com Deus, ou eu optava pela morte. E aí Deus começou a falar fortemente ao meu coração. Você se lembra do tempo em que você orava, buscava, se consagrava e fazia tantas coisas? Eu falei para o Senhor, Senhor, eu tenho saudade, porque eu me dediquei tanto aos estudos, consegui chegar aonde eu gostaria de estar, mas de repente Deus muda toda a rota, Deus muda todo o plano, e Deus começa a te mostrar o propósito e o plano dele, que é muito superior, é muito maior. E Deus falou para mim, e aí? Eu falei, Senhor, eu vou renunciar tudo por amor ao Senhor. Eu sei que vai ser dolorido, eu sei que vai ser uma mudança difícil na minha casa, para minha esposa, para os meus filhos, para alguns amigos meus dentro da repartição, mas Senhor, eu vou fazer por amor ao Senhor. E porque eu tenho uma chamada para servir a Deus e não para ficar agarrado ao mundo. Eu tenho uma chamada para ser salvo, para ser diferente e fazer a diferença de Deus nessa terra. E aí eu falei, Senhor, eu vou tomar essa decisão. Irmão, larguei tudo, abandonei mão de tudo, deixei tudo para trás. Alguns amigos, alguns conhecidos me falaram, rapaz, você é louco, isso não se faz. Eu falei, eu vou fazer, porque eu amo ao meu Senhor e eu tenho que fazer aquilo que Deus quer. Eu tenho que estar no propósito e na vontade de Deus. E qual é o meu interesse? É ganhar alma, é discipular, é pregar o evangelho, é ajudar essa nação, é ajudar o povo, as igrejas simples, as igrejas pobres, as igrejas grandes, aonde Deus me enviar. E eu tomei essa decisão, irmão. E quando você toma uma decisão em optar pelo propósito, plano divino de Deus, você sente gozo, você sente a alegria, você sente o estímulo do Espírito Santo, a presença de Deus com você. Amém, igreja? Então, quando Deus falar com você, você se dispõe, se coloque diante do Senhor e diga, eis-me aqui. E quando Deus começou a usar a vida de Samuel, diz a palavra de Deus que Samuel foi crescendo diante do Senhor, e uma das primeiras coisas que Deus começou a usar ele no ministério, foi que ele recebia as revelações e as visões do Senhor, e ele precisava entregar para Israel, e principalmente para o sacerdote Eli. Então isso deixava ele um pouco conturbado. E depois que passou toda a história, que passou toda a palavra profética de Deus com o sacerdócio de Eli, sua casa, sua família, os seus filhos, Deus levantou, diz a palavra do Senhor, Samuel, para cuidar do propósito divino de Deus, sobre o reino de Deus, sobre a terra de Israel e sobre o seu povo. E diz a palavra de Deus que teve um conselho de jovens, que se levantou contra a liderança, contra os filhos e a casa de Samuel. Eu quero dizer uma coisa para você, em nome de Jesus. Eu não sei para quem é, mas não deixe jamais que o espírito de rebeldia, não deixe que jamais o espírito de panela tome conta do seu coração contra o seu líder, contra o seu pastor, contra os obreiros, porque isso Deus não se agrada. Cuide do seu pastor, cuide dos seus obreiros, cuide do seu povo, cuide da sua igreja, cuide do seu irmão, porque se você tiver esse coração, Deus vai te levantar no ministério no determinado tempo de Deus, no tempo certo de Deus. E diz a palavra que a pior coisa que aconteceu para aquele grupo de jovens foi eles querer serem sacerdotes e reis no lugar de Samuel e dos seus filhos, que tinham uma chamada profética desde o ventre, para dirigir a Israel, para dirigir a nação de Israel. E aquilo, irmão, foi mal diante dos olhos do Senhor. Deus não se agradou daquela reunião. Deus não se agradou da atitude daqueles jovens. E diz a palavra de Deus no capítulo 8, que eles decidiram ter um rei para si, e levantaram Saul como rei, mas não foi um homem segundo o coração de Deus. Saul fez tudo o que Deus não se agradou. Saul, ele foi desobediente, rebelde, soberbo, presunçoso, vaidoso.
Saul, ele tinha o cetro de um rei depois que ele foi ungido, mas ele não tinha a presença de Deus. Saul, ele tinha coroa, tinha o cetro, tinha a capa, tinha o trono, ele tinha todas as características, os artefatos de um rei, mas ele já não tinha mais a presença de Deus. Saul foi um homem que foi usado depois na sua própria presunção, na sua própria força, na força da sua carne, e diz a palavra de Deus, que Deus não se agradou, porque ele não levou a cabo o propósito de Deus e nem a vontade de Deus. Mas aí Deus estava continuando usando a Samuel, porque quando Deus levanta não tem capeta, não tem demônio, não tem diabo, não tem ninguém que derrube. Não adianta, irmão. Não tem ninguém. Se levantar contra os ungidos de Deus, Deus não põe nem a mão toda, Deus só põe assim, ó, um dedinho e fala, para por aí. E aí Deus olhou toda aquela situação e falou, bom, eu preciso de um rei em Israel. E agora eu começo a procurar na terra alguém para que fosse ungido. E diz a palavra de Deus no capítulo 16, no versículo 1 em diante, que Deus, ele chamou a Davi. Quem era Davi? Um zero à esquerda. Davi não era nada no propósito nem no plano de Deus. Mas Davi, ele era um homem que ele buscava ao Senhor desde a sua infância, ele tinha promessa no ventre materno da sua mãe. E Deus começou a trabalhar na vida de Davi. Deus virou para Samuel e falou, Samuel, eu tenho me provido de um homem nesta terra, e eu vou ungir a ele como rei de Israel. Por quê? Porque Deus precisava que alguém reinasse, trouxesse o reino de Deus. Davi não foi sacerdote, e Davi não foi profeta, mas Davi foi um grande tocador de guitarra. Davi, ele foi um homem ungido por Deus, ele foi banhado no óleo, ele foi escolhido e ele foi chamado. E quando Deus tem um propósito para chamar, para ungir, para separar, para abençoar, e quando Deus tem um propósito de fazer de você um rei, uma rainha, uma princesa, não tem demônio, não tem capeta, não tem diabo, não tem ninguém que impeça. Deus, ele faz e ele cumpre com o seu propósito e a sua vontade. E quem é o homem para impedir? Quem é o homem para impedir a chamada de Deus na tua vida? A unção de Deus na tua vida? Vai ficando ligado aí que nós vamos chegar lá, hein? É que nem eu falo para a turma, tem óleo aqui que ungiu Davi lá em Israel, olha o olhinho. E Deus nessa noite vai ungir muitos reis aqui, rainha. Deus vai capacitar, Deus vai te banhar no óleo. E você vai sentir, você vai ficar numa dimensão com Deus que, meu irmão, Deus que me perdoe, quem estiver na tua frente sai, porque você vai destruir tudo. Você vai destruir tudo. Meu Deus do céu, olha, parou na tua frente, morre, no bom sentido. Parou na tua frente, você profetizou, você declarou, você, meu irmão, batalhou no mundo espiritual com Deus, não adianta, Paulinho, que o bicho pega. E Jeová com você, eu vou falar, não tem ninguém que te segure, amém? Então fica preparado aí que hoje tem óleo nessa casa. Hoje tem unção divina. Hoje Deus tem chamada. Meu irmão, em nome de Jesus, Deus está te chamando para reinar com Ele sobre a terra. E diz a palavra de Deus no capítulo 16, abre a tua Bíblia aí, para a gente terminar. Capítulo 16, de 1 Samuel. Os irmãos estão entendendo como é que Deus vai trabalhando? A gente começa numa introdução e tal, daqui a pouco nós vamos subindo, nós vamos aumentando a unção e vamos entrando para dentro do propósito, do plano de Deus. Diz a palavra do Senhor assim, Deus manda Samuel ungir a Davi como rei. O que é a unção? A unção é quando Deus, ele designa alguém, o teu pastor, que está sobre a tua liderança. Por isso que eu falo, irmão, é muito importante. Deus só tem me abençoado no meu ministério porque eu sempre tive um coração submisso. Eu nunca gostei de panelinha aqui e lá, colar. Não que eu não devesse ser transparente, ser verdadeiro com o meu pastor. Mas, irmão, fuja dessas coisas, porque Deus tem um plano muito superior para a tua vida, tem um propósito muito além. E às vezes Satanás tenta te desviar desse propósito, desse plano. Satanás tenta colocar coisas na sua cabeça para você não entender e não compreender. Mas a tua vida, o teu ministério depende da bênção, da comunhão com o teu pastor. Graças a Deus, Deus sempre me abençoou. Porque quem quer autoridade, ele tem que estar debaixo de submissão, isso é, se submeter debaixo de uma missão pastoral, ministerial. E a Bíblia fala que Davi, ele tinha essa característica, ele tinha essa peculiaridade na vida dele. Ele era alguém submisso, o pai dele mandava, ele fazia. Samuel mandava, ele fazia. O rei Saul, se quer que Deus ali tinha um trabalhar, né? Porque Saul estava tão cego com as coisas,
que Deus estava preparando o próprio Davi, né? Quando viu, Davi já estava lá dentro do palácio, tocando harpa para repreender os espíritos demoníacos que vinham sobre Saul. Já era um trabalhar de Deus. Davi já tinha pisado com os 2 pés dentro do palácio e estava tocando guitarra. Os irmãos entendem? Tem coisa na tua vida que quando o teu chefe menos esperar, você já está lá, irmão, cheio de óleo, cheio de unção, mandando, desmandando. Você queria ver uma coisa? Eu fiquei quase 7 anos e pouco, quase 8 anos na Polícia Federal. E quando eu entrei como um office boy, para aprender. De repente parei com um homem que era um professor, o doutor Carlos Eduardo. Ele foi da repartição do Ministério da Justiça em Brasília. Hoje ele mora em Minas. E aquele homem me ensinou muita coisa. Aí eu colava no outro assim, eu falei, esse cara aqui vai me ensinar. Aí já me ensinava, eu pegava a bagagem de um, pegava a bagagem de outro. E aí Jeová foi só montando aquela bagagem, eu fui só aprendendo. E eu quietinho ali na humilde, só na benção. Daqui a pouco os caras olham e falaram, mas não é possível, meu irmão. Esse cara vai fazer na divisão de entorpecente lá no Mato Grosso. Tráfico de droga altíssimo, pesadíssimo. Aí eu chegava lá, o que a gente fazia? Eu falava, galera, vamos desarmar essa turma toda sem precisar dar tiro, sem brigar com ninguém. Vamos desarmar numa boa. Mas como? Falei, na elite. Jeová vai cuidar, vamos orando e vamos ungindo no caminho. Aí falou, esse cara é louco, porque eu pegava o óleo, irmão, saia ungindo tudo quanto é canto. Ungia as armas, ungia as roupas, ungia os coletes, ungia todo mundo lá, falava, aqui ninguém vai dar tiro, não vai acontecer nada. Então, quando a gente prendia numa boa. Aí os presos ficavam tudo submissos também numa boa, porque eu falava, ó Deus, subjuga esses demônios nesses caras aí. E por onde era assim. Aí o doutor, o delegado, a turma toda, um dia a doutora Romilda voltou e falou assim, nossa, o delegado ali está rindo. Eu falei, rindo de mim por quê? Ele falou assim que esse negócio de subjugar demônios, esses satanás tudo, esse povo tudo aí não se rebela nada, não briga, não arruma confusão. Eu falei, é porque Jeová está no controle. Amém? E quem se submete à autoridade passa a ter a autoridade de Deus delegada por Deus dobrado. Então teu patrão, teu chefe, irmão, ele vai ver isso na tua vida, porque você vai ser o melhor de Deus na tua empresa, nos teus negócios, no teu posto de trabalho. Deus vai te encher de unção e de sabedoria do Espírito Santo, que você vai ser um homem, uma mulher de Deus que vai trazer diretriz, vai trazer orientação, liderança. E aí os homens ficavam pé da vida, porque aqueles presos políticos, operações na Bahia, em vários lugares, estava eu lá no meio dos delegados. E eu estava lá no meio da turma, os caras falavam, mas que será que eu não vou? O A não vai, o B não vai, o C não vai, o outro delegado não vai. Às vezes chegava o povo lá e falava, ô doutor, tudo bem com o senhor? Eu falei assim, tudo bem. Aí o senhor é delegado? Eu falei, não, eu sou um simples agente. Eu falei, não, o senhor parece. Aí onde eu ia com os delegados, a turma, ô delegado, e eu, glória a Deus, aleluia. Porque Deus, irmão, quando chama e quando Deus reveste, não tem demônio. E a unção, o óleo da unção, que é derramado sobre a sua cabeça, é um símbolo da autoridade, porque Deus quer ver você banhado na unção, como fez com Davi. Eu quero dizer outra coisa para vocês muito importante, que a unção de sacerdote, ela é uma. Quando Samuel ele foi ser ungido para sacerdote, o sacerdote geralmente ele chegava, apertava a mão, dava um beijo. A do profeta apertava a mão, dava um beijo e um abraço. A do rei era um abraço, um beijo, a unção e havia uma submissão. Samuel, quando ele foi ungir Davi, diz a palavra de Deus que passou por Eliabe, passou por um tanto de gente, o Senhor falou assim, não é esses aí não, que eu tenho me provido de um rei. Por que não Eliabe? Porque a palavra fala que ele tinha um coração altivo, ele tinha uma altura, e aquilo fala do orgulho, da soberba, da presunção e a vaidade de Eliabe e dos seus irmãos, porque se achavam muito capacitados. Irmão, quando nós nos achamos capacitados demais, quando nos achamos muito capazes, Deus não pode agir. Temos que nos quebrantar diante do Senhor e dizer, Senhor, sem o Senhor eu não posso, eu não consigo. E diz a palavra de Deus que Davi tinha essa característica. Aí Samuel olhou lá e falou assim, cadê os outros filhos seus? Tem mais alguém? Aí ele falou, tem um menor. Então manda chamar. Diz a palavra do Senhor. Pode ver aí, ó. Vieram e disseram a Samuel, como irei eu? E diz a palavra do Senhor. E sucedeu que entrando ele, viu Eliabe e disse, no versículo 6 do capítulo 16, certamente está perante o Senhor o seu ungido. Olha aqui para você ver. Porém o Senhor disse a Samuel, falou com Samuel, não atente para a sua aparência, nem para a sua altura, isso é, né, a disposição de coração, a altura dele fala realmente para o seu semblante, para a sua capacidade, nem para a sua estatura, porque tenho rejeitado, porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha
para o coração. O coração é algo muito importante. Apesar de Davi viver entre a fraqueza e o coração, era por isso que Deus era com ele. Por isso que eu quero dizer para você, irmãos, eu não digo pecados assim gravíssimos, mas suas fraquezas, suas dificuldades, nelas você dependa de Deus, do perdão, da remissão do sangue de Jesus sobre a tua vida. E não esconde isso para Deus, não fala: Deus, eu sou fraquinho mesmo, eu sou esse Davizinho, eu sou o menor da casa do meu pai, eu sou essa pessoa que o Senhor está vendo, mas o Senhor tem uma chamada para mim, então me unge e capacita. Aí sabe o que Deus vai olhar? Deus vai falar: meu Deus do céu, esse homem tem um coração. E você sabe o seguinte, o teu pastor, muitos irmãos conhecem o teu coração, sabe o que tem dentro do teu coração, e principalmente Deus, e isso é importante. E diz a palavra de Deus: então Jessé fez passar a Samar, porém disse: tampouco a este tem escolhido o Senhor. Assim fez passar Jessé os seus filhos diante de Samuel, porém Samuel disse a Jessé: o Senhor não tem escolhido esses. Disse mais Samuel a Jessé: acabaram-se o jovem, disse: ainda falta o menor. Eis que apacenta as ovelhas, disse. Pois Samuel e Jessé envia-o e manda-o chamar, porquanto não nos assentaremos em roda da mesa até que ele venha aqui. Não nos sentaremos em roda da mesa. Ainda tinha o menor, mas Deus mandou através do ministério de Samuel chamar. É Deus quem manda te chamar através do ministério do teu pastor, através do ministério profético da palavra de Deus. É Deus quem manda chamar. Mas quando você for chamado, se coloque na posição de menor, isto é, a disposição do teu coração em servir ao povo, em servir ao teu irmão, em cuidar, em apacentar, porque Davi, desde a sua infância, da sua meninice, ele já tinha um coração de pastor, ele apacentava as ovelhas do seu pai. Era uma das características de Davi. Aí Deus via que ele, além de ser pequeno, mas ele tinha chamada. E é isso que é importante. Não me importa se você é pequeno, não me importa quem você é, se você é rico. Para Deus isso não existe. Que na roda do Senhor e na mesa do Senhor, todos somos iguais. Amém, igreja? Então se coloque de pé em nome de Jesus. Nessa noite Deus tem unção para a tua vida. Em nome de Jesus, pastor. Eu sei que eu tentei resumir aqui a mensagem, mas eu quero, em nome de Jesus, orar pela tua vida. Em nome de Jesus, vem aqui à frente, irmãos. O pastor, os obreiros, nós vamos ungir a tua vida. Nessa noite, Deus está ungindo a tua vida como rei. Deus está ungindo a tua vida como rainha. Deus está fazendo transferência de ministério, de chamada. Você vai fazer a diferença na tua cidade. Em nome de Jesus. E tudo aquilo que você puser as tuas mãos, tudo aquilo que Deus for contigo, Deus vai honrar, em nome de Jesus. Amém, igreja? Nós vamos ungir a tua vida. Olha a minha mão aqui, pastor. Compreendo seus caminhos, mas te darei a minha canção, doces palavras te darei. Me sustentas em minha dor. Isso me leva mais perto de ti, mais perto dos teus caminhos. E ao redor de cada esquina, em cima de cada montanha, eu não procuro por coroas ou pelas águas das fontes.
Desesperado eu te busco, frenético acredito que a visão da tua face é tudo que eu preciso. E te direi, e vai valer a pena, vai valer a pena, vai valer a pena mesmo. Eu sei que vai valer a pena, vai valer a pena, vai valer a pena mesmo. Não compreendo os seus caminhos, te darei a minha canção, doces palavras te darei. Diga, me sustentas em minha dor. Isso me leva mais perto de ti, mais perto dos seus caminhos. De cada esquina, em cima de cada montanha, eu não procuro por coroas ou pelas águas das fontes. Meu Deus, aleluia! Está ungido em nome de Jesus. Vai ungindo, vai abençoando, vai dando a vitória ao teu povo. Unção de rei, unção de rei, unção de rainha, unção de princesa. Glória! Meu Deus! Vai valer a pena, meu Deus! vai valer a pena. Deixa o teu povo da unção do Espírito Vai Santo. valer a pena. Deixa o teu povo com a unção do Espírito Santo. Sela o teu povo. Separa o teu povo para o ministério. Separa o teu povo para a obra. Em nome de Jesus. Oh, recanta a glória. Reveste, reveste, reveste. Reveste, reveste, reveste. Quebra as cadeias, milhões. Rompe a vida do teu povo. Vai valer a pena. Unge, eu sei que vai, se eu sei que vai. Unge. Aleluia. Como eu e você, nos encontraremos com Ele naquele dia.